querer ser, na vida do meu filho, aquilo que eu não tive na minha, né? Tipo, eu vou proporcionar a ela a presença de um pai, né? Fui criada de uma forma para eu ser uma pessoa boa, para eu ser o que eu sou hoje, sabe? E eu quero passar para ela isso. A gente tem a preocupação de não deixar faltar nada, tá entendendo? A gente tem essa preocupação. A mãe dela não gosta muito, porque você tá dito pra mim, assim, ela tem que sentir falta de alguma coisa também. Então, assim, aquilo que falta pra mim, eu não deixo faltar pra ela. Eu sei que, tipo, se eu tivesse tido a presença de um pai, poderia ter sido diferente, tudo que aconteceu na minha vida, né? Lá em casa mesmo, assim, tipo, não tinha luz, não tinha água. A gente acordava de manhã, não sabia, tipo, o que ia comer, né? Durante o dia todo, não era só de manhã, no café da manhã, né? E quando eu lembro que a minha mãe saía de casa e deixava eu e outro irmão que eu tinha. Aí eu saía, ia pedir dinheiro, né, para poder sustentar a gente, de alguma forma. Infância, eu acredito que ela, foi diferente, né? Porque eu fui criado, não foi com os meus pais, né? Fui criado numa entidade, né? Eu tinha 13 anos na época. Então, assim, foi uma infância bem diferente, né? Dos meus 8 anos de idade, mais ou menos, eu acho que eu já estava frequentando instituição já. Eu tinha casa, né? Só que, tipo assim, eu não gostava de ficar lá por conta de não ser um local bom, tá entendendo? Recém-nascida, fiquei até 17 anos. Minha avó, ela tinha mais condições. Ela me tirava, aí minha mãe ia, tipo, brigava com ela e me tomava. Aí eu voltava aquela rotina de eu sair, fazer essas coisas. Aí depois eu voltava de novo, aí mesmo jeito, direto. Até que um dia ficou fixo. Ninguém me tirou mais. Não tinha com quem deixar eu e meu irmão, porque foi eu e meu irmão. Eles faleceram muito, minha mãe faleceu muito cedo, então meu pai não tinha com quem deixar, né? Então ele viu uma propaganda na TV sobre a Casa do Menor, que ela fazia esse trabalho de acolhimento, né? Aí fazia cursos profissionalizantes e tal, então ele deixava a gente nessa entidade, né? E ia trabalhar, né? A gente ficou como interno nessa entidade. Depois aconteceram algumas coisas que ele precisou se desvincular, né? E a gente acabou ficando na entidade. A entidade acabou cuidando da gente. Quando tinha transferência de abrigo, dizia que eu ia para casa da minha família, isso, aquilo, outro, a gente vai acreditando nisso, que vai para a família. Quando chega um monte de família, que é um monte de criança, outra realidade. Cheguei aí preso, né? Durante a minha infância, né? Nesse período de infância eu cheguei a ser preso, né? Assim, mas assim, sempre sendo encaminhado para abrigo, né? Porque como eu não tinha idade ainda de ir para essas unidades socioeducativas, né? Então, muitas das vezes ia preso, mas encaminhado para abrigos, né? Passo a agradecer, porque eu acho que se eu tivesse com a minha mãe, as coisas não seriam como são hoje. Principalmente no mundo de hoje, né? Acho que pessoas da minha idade, do corpo, isso e aquilo outro, se venderiam para poder se manter, isso e aquilo outro. Eu acho que se eu tivesse com ela, seria submetida a isso, no caso. Você tá na rua, você tem que aprender a sobreviver, né? Porque lá ninguém te dá nada. Ou você, tipo, é como se você estivesse na selva e lá você tem que virar bicho. Muito difícil, porque você sai do convívio familiar e você mora numa casa onde tem um monte de meninos da sua idade, tá entendendo? Então você já não é mais o centro das atenções, isso gera muito sofrimento. Isso não tinha não,
Pela manhã você tinha até 9 horas para acordar e merendar. Depois desse horário você não merendava mais, né? Porque fica um desordem. Aí tinha o almoço, aí à tarde, quem estudava de manhã fazia as tarefas à tarde, quem estudava à tarde fazia pela manhã. Aí tudo tinha os horários, tinha o almoço, aí tinha a merenda da tarde, você brincava, tinha momentos de orações, porque era mais religioso, no caso lá que eu era. Todas as casas, se você, quando for visitar algumas casas, você vai ver que no centro da casa, né, é uma mesa grande, onde todo mundo se reúne, entendeu? Para poder fazer as refeições, aí a sala é tudo muito coletivo, os quartos, né, são bem próximos uns dos outros. Eles sabiam que eu tinha família, tá entendendo? E assim, como eu não ficava muito tempo na instituição, né? O máximo que eu passava era 6 meses, tá entendendo? Eu nunca cheguei a passar mais do que isso na instituição. E, então, não dava tempo, tá entendendo? Tipo, de entrar nessa fila aí, né? Com 7 anos de idade, a mulher assistente social, ela era minha madrinha, ela chegou em mim e tentou explicar da melhor forma que a minha mãe não era mais minha mãe, né? Não dava para acreditar naquilo, mas né, a pessoa, ela disse, não, é por conta que ela passou muito tempo sem ter contato, isso, aquilo, outro, ela não tem condições de lhe ter. De alguma forma eles sabiam conversar com a gente pra gente não crescer revoltado, no caso, né? Eu cheguei até a passar pelo processo, porque como o meu pai não apareceu mais, né? Então, aí teve algumas vezes que apareceu famílias querendo adotar a gente, mas a gente não poderia porque não tinha um parente que tenha de não, a gente não quer mais, entendeu? Eu gostava da minha mãe, eu amava, né? Assim, eu só não queria estar em casa por conta que, assim, as condições não eram muito boas, né? De vida. Eu era criança, mas é como se eu já entendesse que ele era o meu chão que não tinha mais. Porque eu sempre tive amor por ela, eu não entendo o porquê, mas eu sempre tive por ela. Eu sentia saudade dela em todas as datas especiais, Natal, Dia das Mães, Ave Maria, eu acho que era a pessoa mais depressiva do mundo. A pessoa cresce e meio que vira um costume, não quis ser adotada. Porque a tia dizia que a gente já passou tanto tempo preso, né? Porque é tipo como se a pessoa estivesse presa. Que quando você crescesse, você procurasse ser independente, isso, aquilo, outro. Mas eu botei na minha mente que eu tinha que conquistar minhas coisas. Porque normalmente as pessoas que queriam me adotar tinham muito dinheiro e elas não faziam o mais importante, que é ser família. Tipo, uma mulher muito rica, ela quis me adotar uma vez. Aí eu comecei a chorar, porque era na época das mães. Aí eu peguei e disse que queria voltar para abrigo, que eu sentia saudade da minha mãe, que eu não sentia que ela era minha mãe, porque ela não agia como uma mãe. Aí ela mandou a empregada me dar R$ 300 e me levar para o shopping. Eu disse que não queria. Aí no meio do caminho, ela ficou lá meio que estressada, né, porque eu pedi para vir para o abrigo. Aí ela pegou e disse que não me adotaria, preferia adotar 2 cachorros do que filho dos outros. Aí eu não quis mais, de nenhuma forma, ninguém. Onde eu chegava, o educador do abrigo ou uma pedagoga, um assistente social, assim, olhava pra mim e dizia assim, não sei o que, poderia ser meu filho e tal. Aí ficava aquilo, né? Criava aquele vínculo, né? Nunca quis ser adotada, porque, assim, eles dão muita autonomia, né? Pra gente poder, por exemplo... Assim, se fosse adotado seria legal, né? Seria legal. Mas, assim, as pessoas que queriam me adotar, eu sempre criava um pouco de dificuldade para não ser adotado, entendeu? Então, eu não queria não, na verdade eu não queria ser adotado. Às vezes me sentia um pouco abandonado, entendeu? Com relação aos meus pais. Aí não entendia por que ele tinha tomado certos tipos de decisões, entendeu? Então, claro que isso me fazia sofrer bastante, entendeu? Aí, e cada adolescente, pré-adolescente que estava lá tinha uma cabeça, um funcionamento diferente, entendeu? Então, cada um sofria da sua maneira. Outros tinham um pouco mais de raiva, outros sofria calado, no cantinho e tal. Acho que todo mundo precisa de uma família, né? Assim, a nível de estrutura, a obra, a casa que eles têm é muito melhor que a minha, muito melhor, né? Então, assim, a nível de estrutura é muito bem
né? Mas faltava só o convívio familiar, tá entendendo? E a tia até quis me colocar no primeiro passo, porque eles dizem que a gente não pode sair sem ser estruturado, porque é para sair no canto que você tem tudo e sair para passar dificuldade, só que o outro eles não te liberam. Até isso, eles lhe botam em curso, que é jovem aprendiz, aí você é efetivado para ficar e já ter como se manter lá fora, ter um aluguel pago, uma comida, sem depender deles. A gente não cozinhava, arrumar mesmo, a gente arrumava só o nosso quarto, mas na verdade só a cama. Tipo, eles não prepararam a gente para ser um dono de casa mesmo, ou uma dona de casa, porque a gente tinha tudo nas mãos, querendo ou não, porque a nossa obrigação era só estudar, ir para um curso, ir para sei lá, ir para uma natação, alguma coisa assim por fora. Eu sabia que aquilo dali era, tipo, não era pra sempre, né? Porque eu via muitos completando a maioridade, né? E tinha que sair da instituição, né? Eu não via futuro fora da instituição, a verdade é essa. E assim, eu não via muito, assim, em relação a isso daí, o Estado fazendo alguma coisa, tipo, para quem saía da instituição. De dar condições, né? Para que essa pessoa, tipo, quando ela sai da instituição, ela sai sem nada. Ela sai com a cara e a coragem. E aí? Tipo, você tá na instituição, você tem lá alimentação, no horário, né? Você tem o seu quarto, né? Você tem a sua roupa, tá entendendo? E quando você sai, tipo assim, você deixa tudo isso daí, né? Aí, ou seja, você vai começar outra vida fora, né? Ou seja, quando você não é adotado, você vai ter que se virar de alguma forma, né? Ou seja, quando você sai já com a profissão, trabalhando, já facilita. E quando você não sai? Eu fui morar com a minha melhor amiga, porque eu não conhecia ninguém na época, assim, nem sabia que minha mãe realmente estava viva, ou nunca fui atrás de familiares meus, não. Aí, mas a tia dava uma cesta básica, porque na verdade eu saí, como foi com 17 anos, não podia. Mas eu bati o pé, eu disse que queria ir embora e a tia deixou. Foi uma briga meio grande, mas ela acabou permitindo, né? Que eu botei na mente dela, eu não tenho ninguém, e eu quero viver minha vida, eu quero sair daqui, eu vou mostrar pra senhora que eu vou vencer. E foi o que eu fiz. Até hoje ela olha pra mim e diz, né? Eu digo, Você vivia com uma galera, agora é você. Agora é você só, entendeu? Então, assim, é bem diferente, porque aí aquilo que te preocupava, porque, por exemplo, a gente ficava meio assim porque era muita gente. Agora não tem ninguém, agora é você. E aí? Mas assim, eu sempre me procurei me rodear de pessoas, entendeu? Dentro do trabalho, dentro da escola, né? Dentro dos cursos. Então a gente sempre, né, faz amizade com as pessoas. Então, assim, não me sentia tão só. E eu saía de manhã, né? E só chegava à noite só para dormir mesmo. Então não sentia tanto isso. E os finais de semana ia pra praia, ia fazer algum lazer, entendeu? Então não sentia tanto, entendeu? Mas assim, que deu um pouco de medo, deu. Como foi o primeiro dia? Cara, foi difícil porque, por exemplo, o silêncio, assim, sabe? Só você. Não, assim, o que mais me marcou, né, na primeira vez que... Porque, tipo, sei lá, cara, eu acho que foi muito diferente. Eu não... Assim, para descrever assim, foi um vazio, né? Você fala assim, dá um pouco de medo, né? Dá um pouco de apreensão, porque agora é você é responsável por você. Você não tem que prestar conta mais para ninguém, entendeu? Então você, por exemplo, aí você tem que trabalhar, tem que estudar, tudo direitinho. Mas, assim, você chegar em casa a hora que quer, tá, não sei o quê. Mas quando você chega em casa, e aí? Né? Cadê a galera para você bater um papo, jogar, né? Jogar um futebol, jogar um totozinho e tal. E aí? Como é que faz? Entendeu? Então, assim, deu um pouco de medo, assim, mas depois foi tranquilo. Fui curtir, eu passei minha vida toda presa. Aí eu fui morar com uma melhor amiga, tinha uns eventos aqui, na época que não existiam essas coisas aqui, né, de hoje em dia. Aí a gente ia, dançava, ela bebia, eu tinha 17 anos, aí como eu não conhecia muitas coisas, era a mais calma. Agora eu sou uma piauzinha, mas melhor a cada dia. Eu comprei um videogame, cara. Assim. Eu lembro que eu comprei um videogame, comprei uma TV pra mim. Pô, foi massa demais. Muito legal. Uma coisa que eu sempre quis, né? Um carrinho de controle remoto. Pensei, cara, já é um feito. Então, por exemplo, teve coisas que faltou na minha infância que eu comecei a
a comprar quando eu tinha condição de propor isso para mim, entendeu? De proporcionar. E atualmente estou trabalhando como Uber. Se você tiver aproveitado aquelas condições lá que a instituição te oferece, você não vai ter muita dificuldade. Agora, se você não tiver aproveitado da maneira correta, você com certeza vai, não vai se dar muito bem lá fora, né? É o que me deu um norte, né? É uma profissão que me deu um norte. Eu me lembro muitos anos atrás, quando eu estava na casa do menor e comecei a fazer o curso ainda para aprender a mexer no computador, e depois montar o computador e depois, né, ir crescendo gradativamente nos estudos, né? Então, assim, isso aqui representa a minha infância, entendeu? Aquilo que me deu esperança. Aí eu tenho meu trabalho, né? Eu tenho meu trabalho aqui na entidade, né? Eu continuo fazendo capacitações, né, dentro da minha área. Eu dou aula 2 vezes na semana aqui e às sextas-feiras nós temos os planejamentos com os professores. Pequenininha mesmo já queria ser mãe. Aí tinha um rapaz que eu fui junta 2 anos. Ele mora nessa rua, meu Deus. Aí eu sempre disse pra ele que eu queria um filho, isso, aquilo, outro. E ele dizia que não, que estava muito cedo, que a gente era novo, né? Ele era o chato da história. Fiquei desacreditada, eu fiz um teste, tomei um susto, porque deu 2 pauzinhos, um claro e um escuro. Fui no posto, a mulher pediu pra fazer outro. Aí no segundo deu realmente que tava, eu chamei ele, eu conversei. Ele disse, eu tô grávida, e perguntei o ponto de vista dele, né? O que é que eu faço? Ele disse, não, tem aqui, eu acho que com as consequências, eu ajudo no que precisar, isso, aquilo, outro, e tá aí, o meu sonho foi a melhor coisa que me aconteceu, não me arrependo de nada. Porque eu fui criado sem pai, né? Assim, eu não tive a presença da paternidade, né? Então, depois que eu casei, assim, quando eu conheci a minha esposa, né, minha ex-esposa, que ela engravidou, assim, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça é tipo assim, eu vou querer ser, na vida do meu filho, aquilo que eu não tive na minha, né? Tipo, eu vou proporcionar a ela a presença de um pai, né? Independentemente do que acontecer, tá entendendo? E assim eu tenho me empenhado, sabe? Então a gente tem a preocupação de não deixar faltar nada. Tá entendendo? A gente tem essa preocupação. A mãe dela não gosta muito, porque fala, você tá doido pra menina? Não é assim, ela tem que sentir falta de alguma coisa também. Então, assim, a princípio, então eu procuro não deixar faltar nada pra ela. Eu mimo ela demais, né? Então, assim, aquilo que falta pra mim, eu não deixo faltar pra ela, entendeu? Então, às vezes ela chega num canto e quer um brinquedo, a gente compra o brinquedo, né? Então, assim, e também não deixa faltar afeto, cara, que é o principal. Então, ela é muito afetuosa, né? Então, desde pequenininha, assim, ela abraça, beija, pede a benção, né? E com os avós, e com o vô dela, muito apego, comigo, com a mãe dela, entendeu? Então, assim, não deixa faltar, não procura, assim, a gente tenta suprir todas as necessidades, né? Mas a emocional não pode faltar, principalmente, né? O meu mexido nessa parte, porque eu lembro que foi a parte que mais faltou na minha vida, que é mãe, né? E toda vida eu olho pra ela e digo que eu vou dar o que eu não tive. Que eu acho que o principal é mãe. Não é bens materiais não, porque se eu for ali, alguém ajuda com a fralda, ajuda com alguma coisa. E o que eu mais quis na minha vida foi uma mãe. Então eu olho pra ela e digo, eu vou ser sua mãe e eu tô aqui independente de qualquer coisa. Se eu tiver que lavar um chão, lavar uma louça, passar a língua no chão para poder você ter o que eu não tive, você vai ter. Porque eu acho que a gente que é mãe, a gente faz de tudo pelo filho. Coração